Vamos começar a aula, né? Que é o que interessa. Nessa aula eu quero falar sobre introdução à teoria da complexidade. E aí eu vou falar de análise de tempo de algoritmos, porque em outra aula eu vou falar de uma análise de tempo, assim, uma classificação quanto ao tempo, que não é do algoritmo, mas é do problema. Nessa aula vamos ficar no algoritmo. E aí eu vou falar de análise assintótica. Eu acho que vocês já viram coisas desse assunto, mas a gente vai ver de um ponto de vista de teoria da computação, do ponto de vista de máquina de Turing, etc. O título aí está errado. Aqui era para ser... Deixa eu voltar. Introdução à teoria da complexidade, certo? Deixa eu fazer aqui uma análise informal do que é problema difícil. A gente, em teoria da computação, no que a gente vai ver nessa disciplina, né? Tem muitas ramificações, muitas coisas na teoria da computação. Mas o que a gente vai ver nessa disciplina, tudo pode ser entendido assim como uma classificação de problemas que são difíceis e problemas que são fáceis, vamos dizer assim, ou não tão difíceis. Na disciplina até agora, a gente tinha visto uma classificação fácil e difícil em termos de se dá para resolver o problema em tempo finito. Se dá para resolver todas as entradas possíveis daquele problema em tempo finito. Se der para resolver, ou seja, responder aceita, rejeita, todas as entradas possíveis, corretamente, né, e em tempo finito, a gente chama o problema de decidível. Resolver um problema significa apresentar uma máquina de Turing para ele, né, que dê a resposta correta em tempo finito. Se isso for possível, o problema é fácil, mas a gente tem um nome técnico melhor, decidível. Se isso não for possível, a gente chama de problema indecidível. Esse é o caso difícil. Isso foi nosso estudo até aqui. Isso é uma área da teoria da computação chamada de teoria da computabilidade. Quais problemas eu consigo computar? Isso pode ser visto também numa perspectiva mais matemática. Quais funções eu posso computar ou não em tempo finito. Então, é a teoria da computabilidade. Quais funções ou problemas eu posso computar? Quer dizer assim, eu posso criar um algoritmo para ele. E a partir de agora, a gente vai entrar em outra maneira de analisar problemas fáceis e difíceis, que é analisando quanto ao tempo. Um algoritmo vai levar um tempo para resolver uma entrada do problema, certo? De maneira geral, um certo problema que eu apresentei um certo algoritmo. Em quanto tempo dá para resolver? Aí a gente vai classificar os problemas em problemas tratáveis, são os fáceis. É um tempo não muito longo. E os problemas intratáveis, que são problemas que levam, sim, um tempo muito longo, longo demais. Que na prática, geralmente, assim, a gente não consegue resolver bem esse problema. Então, isso é uma análise quanto ao tempo, se der para resolver rápido, tratável, se não der para resolver rápido, intratável. Também podemos fazer uma análise parecida quanto ao espaço. Quando a gente vai resolver um problema, às vezes a gente precisa de espaço auxiliar. Além da entrada, vamos supor, você pode precisar usar mais espaço da fita da máquina de Turing. Num programa que a gente escreve em linguagem de programação, você pode precisar de muitas variáveis. Então, essa é, assim, um custo, a gente pode chamar de custo, um custo de espaço de memória. E aí, os problemas podem ser analisados quanto ao espaço de memória, se usam pouco ou muito espaço, certo? Essas duas formas de analisar são estudadas na teoria da complexidade, é outro ramo da teoria da computação, certo? Mas nessa disciplina a gente está vendo tudo superficialmente, por mais que pareça complicado, mas é uma introdução mesmo à teoria da computação. A gente vai ver só o aspecto de tempo. Em quanto tempo dá para resolver um algoritmo? Se você aprender bem essa análise do tempo, as ideias para analisar espaços são muito parecidas e fica fácil você aprender depois. Então, vamos analisar quanto ao tempo.
A ideia é a seguinte, vou dar aqui um exemplo de um algoritmo, de máquina de Turing, só que eu não dei a máquina de Turing com estados e tudo mais. Eu dei uma descrição da operação na fita. Lembra que eu usei esse termo? Ou um algoritmo de fita. É o quê? É uma maneira simplificada de descrever a máquina de Turing sem dizer os estados, sem dar o diagrama de estados. Eu dou uma explicação que, se você quiser, você cria o diagrama de estados sem muito problema. Essa explicação só diz o que vai ser feito na fita. Então, eu quero com esse algoritmo reconhecer as cadeias que tem esse formato aqui. Né? O conjunto de cadeias que tem uma quantidade m de zeros e uma quantidade m de uns. Geralmente eu chamava n, né? Tipo, a gente já viu quase a mesma linguagem como AN, BN. Mas eu troquei n por m, vocês vão entender por quê mais adiante, porque eu vou precisar do n para outra coisa. Então, essa máquina de Turing M1, que pode ser construída, eu estou dando uma descrição mais alto nível, mais abstrata, ela funcionaria assim, sobre uma entrada W, né? Veja, ela tem que reconhecer cadeias que são assim, ó, vários zeros seguidos de vários uns, e a quantidade tem que ser a mesma. No primeiro passo dessa máquina, é uma ideia de como ela pode ser feita. Você pode propor outro algoritmo, outra ideia. Mas essa ideia que está aqui, ela percorre a fita toda uma primeira vez, só para ver se está assim, 0, 0, 0, 0, depois 1, 1, 1, 1. Se tiver fora dessa ordem, aqui é só verificar a ordem. Se tiver um 0 à direita aqui, aí ela já rejeita de cara. Porque aí já, assim, a própria ordem dos símbolos já está errada. Ela nem analisa a quantidade nesse primeiro passo. Ela analisa a ordem. E uma coisa importante, onde diz percorra a fita, a gente vai contar quantos passos vão ser feitos. Para eu analisar o tempo de execução, não é colocar para rodar no computador e verificar o tempo de relógio. É quantos passos a máquina de Turing vai fazer. Ou seja, quantos movimentos ela faz na fita, para a direita ou para a esquerda. Né? Ela pode mover a cabeça de leitura para a direita, para a direita, para a direita, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. E, no caso, percorrer a fita significa que ela vai e volta em toda a cadeia de entrada que está na fita. A fita é infinita, mas esse vai e volta pega só a área da cadeia de entrada. Ela pode ir até chegar num branco que fica aqui, aí ela já sabe que pode voltar até chegar num branco que fica aqui. Percorrer sempre quer dizer isso nesse algoritmo, certo? E do começo até o fim da entrada, completo. Então ele vai percorrer a fita uma vez, vai e volta, e se tiver algum zero depois de um, rejeita, está fora do formato. Se não tiver, passa para o passo 2. No passo 2 ele vai verificar a quantidade, usando uma ideia que a gente já viu antes, só que antes era com A e B, agora é com 0 e 1, mesma coisa, certo? Ele vai marcar um 0 e marcar um 1. Só que veja como está descrito aqui, ele vai repetir enquanto tiver um par 0 e 1, certo? Tem que ter um símbolo 0 aqui e um símbolo 1 aqui. Ele vai repetir. Como é que ele sabe isso de antemão? Na prática, ele não sabe de antemão. Ele percorre, se conseguir marcar, ele volta e tenta de novo. Se não conseguir mais marcar um 0 com 1, aí ele para de repetir. Então, isso é uma repetição. Um tipo de laço de repetição de programas de computador. Vocês sabem o que é, né? Laço de repetição. Então, ele vai repetir, marcando um 0 e um 1. Percorrendo a fita inteira. Novamente, entenda percorrer como ir do começo até o fim da fita. Volta para o começo até o fim, marcando um 0 com um 1. Volta para o começo, marca um 0 e um 1. Na prática, não precisava voltar para o começo, mas eu quero deixar a ideia simples. Então, onde tiver percorra, considere que ele percorre do começo até o fim mesmo da fita, marcando um 0 e um 1, depois um 0 e 1 de novo, 0 e 1 de novo, etc. Então, veja, ela vai fazer muitos passos aí, né?
Faz 1, 2, 3, 4 passos até chegar no fim, volta, está fazendo passos para voltar, depois ela vai marcar outro 0 e outro 1. Ela faz esses passos de novo, volta de novo. Isso vai entrar na contabilidade do tempo de execução desse algoritmo, certo? E por fim, marcou tudo. Não tem mais como marcar um 0 com um 1, porque não tem mais um par 0, 1. Ainda existe a possibilidade de que tenha sobrado zeros ou de que tenha sobrado uns. Então ele percorre a fita, percorrer aí do começo até o fim, e voltar, vamos considerar que vai e volta. E ele aceita se todos estiverem marcados. Se todos estão marcados é porque não sobrou símbolo. E rejeita se sobrou algum não marcado. No caso contrário, é porque sobrou algum não marcado. Sobrou 0 ou sobrou 1. Então ele percorre a fita uma última vez. Essa última vez a gente pode considerar que ele só vai, ele não precisa voltar. Dá para considerar isso. Mas nos outros casos, percorra quer dizer vai e volta a fita, tá bom? Então a gente pode criar essa máquina de Turing funcionando com essa lógica aqui. Pode, é possível sim. Então entenda que eu estou analisando uma máquina de Turing ao analisar isso. E se eu criar essa máquina de Turing no JFlap, der uma entrada e colocar para rodar, ele vai mostrar uma computação. Vamos pensar só nas cadeias aceitas. Ele vai gerar uma computação e vai dizer lá, e você pode contar lá quantos passos ela deu, simplesmente contando o número de configurações. Na verdade, o número de configurações menos 1, porque a configuração inicial não é um passo, é o ponto 0. Então, você conta quantas configurações teve, menos 1, aquele é o número de passos. Então, eu fiz uma estimativa aqui, se o algoritmo funcionar exatamente assim, do jeito que eu disse, mas eu assumi que esse último percorra vai e volta, apesar que bastava só ir uma vez, a gente poderia rodar e observar o seguinte, que com a entrada 0011, essa máquina de Turing, pelas contas que eu fiz aqui, ela faria 32 passos com essa entrada. Com essa outra entrada aqui, 3 zeros e 3 uns, ela faria 60 passos. Eu só peguei entradas aceitas, certo? Eu poderia analisar também com entradas rejeitadas, mas geralmente ele aborta mais cedo, ele interrompe antes. E se ele fizer uma entrada maior, com 4 zeros e 4 uns, ela faz 96 passos. Certo? E se for uma entrada qualquer, eu quero analisar esse algoritmo quanto ao tempo de execução dele, vou levar em consideração esses passos. Mas eu quero fazer uma análise que seja geral. Não pode ser para uma entrada específica, não pode ser entrada por entrada. Tem que ser uma análise que seja bem geral, com entradas quaisquer, etc. Certo? Então, na teoria da complexidade, eu dei uma noçãozinha aqui de que a gente vai analisar o tempo de execução de algoritmos, olhando os passos. Eu vou analisar um algoritmo, é a base da teoria da complexidade, mas com base nos algoritmos que são possíveis, vou repetindo aqui, com base nos algoritmos que são possíveis, a gente vai também classificar os problemas de decisão. Então, a teoria da complexidade vai trabalhar num nível mais básico, analisando algoritmos, mas num nível mais elevado, mais abstrato, mais interessante, a gente vai classificar os problemas. Como eu falei, a gente vai classificar problemas fáceis e difíceis, grosseiramente. Mas como? Com base nos algoritmos que eu tenho para ele. Os algoritmos que eu conheço para aquele problema. Em alguns casos, até mesmo os algoritmos que matematicamente são provados como possíveis ou impossíveis para aquele problema. Aí eu vou dizer, esse problema é fácil, porque tem algoritmo rápido para ele. Esse outro problema é difícil, porque não tem algoritmo rápido para ele. É isso que a teoria da complexidade vai tentar estabelecer, certo? Então, vamos começar pelo básico, analisando o tempo de algoritmos. Eu fiz aquilo ali, aquela explicação num algoritmo, mas eu mostrei valores específicos, né, de passos. A análise tem que ser mais geral, então eu vou apresentar aqui uma série de princípios, numerados até, para essa análise de tempo, certo?
Como é que eu vou analisar o tempo de execução de um algoritmo? Eu coloquei aqui meio redundante, é para um algoritmo específico. E um detalhe importante, depende do modelo também. Eu mostrei no exemplo anterior, assumindo os passos que faria um algoritmo do modelo máquina de Turing. Um algoritmo que era quase uma máquina de Turing, né, o exemplo anterior, e eu contei os passos que ele faria numa fita, uma máquina de Turing mesmo. E eu posso adotar outros modelos para analisar tempo de execução. Eu posso adotar o pseudocódigo e contar quantas instruções do pseudocódigo ele vai executar. Certo? Se eu mudar o modelo, muda o algoritmo também para o mesmo problema. Certo? Ao invés de máquina de Turing, vou adotar máquina de registradores. Aí muda a contagem do tempo, digamos assim. Então, a análise do tempo tem que ser específica de algoritmo, de modelo. Vamos adotar o modelo máquina de Turing por enquanto. Outras opções seriam máquina de registradores, aqueles modelos quase todos que eu vi na aula passada. Máquina de Turing não determinística, pseudocódigo de uma linguagem imperativa, etc. Seriam outras opções. Outra coisa, a análise vai ser em função do tempo de entrada, ela vai depender do tempo de entrada. Eu não vou falar assim, isso é um algoritmo de 300 passos. Não, 300 passos com qual entrada? Não, com a entrada de tamanho 5. Não, vamos dar uma análise genérica. Para uma entrada de um tamanho N, quantos passos o algoritmo vai fazer? Essa é a ideia, certo? Esse tamanho da entrada para a gente vai ser o tamanho da cadeia. O tamanho da cadeia vai ser o tamanho da entrada. Mas em outras análises de algoritmo, a gente pode adotar outro modelo de pseudocódigo, por exemplo, onde não se trabalha com cadeias. Pode ser um algoritmo que recebe um array, uma lista, e aí o tamanho da entrada pode ser o tamanho do array, o tamanho da lista. Certo? Existem outras opções? Existem. Mas, nessa disciplina, nesse primeiro momento, vamos analisar o tamanho da entrada como sendo o tamanho da cadeia mesmo. E aí, se vai ser uma análise que depende do tamanho da cadeia, fica bem conveniente tratar como uma função f de n, que representa o número de passos ou o número de instruções que o algoritmo executa para uma entrada de tamanho n. Passo uma entrada de tamanho 10, quantos passos o algoritmo vai executar? Eu quero chegar a alguma expressão feito essa, que diga a quantidade de passos. É 5 vezes o 10 ao quadrado, se for uma entrada de tamanho 10, certo? 5 vezes o 10 ao quadrado mais 10. E aí isso aí dá 510, alguma coisa assim. E muitas vezes eu não vou me referir assim à notação de função, a um f de n. Vou só dizer assim que o algoritmo roda nesse tempo aqui. Eu dou só a expressão, só o lado direito aqui. E subentende-se que o n é sempre o tamanho da entrada, é por isso que eu não quis usar n antes, quando eu representei aquela linguagem. N agora vai ser tamanho da entrada. E eu vou dizer que um algoritmo roda no tempo, aí pá, dou uma expressão que usa o n. 10n vezes log de n na base 2 mais 3n, por exemplo. Ou então 12 elevado a n, o n, tamanho da entrada, pode ser expoente, pode aparecer as coisas mais loucas aqui na análise de um algoritmo, certo? Pode aparecer assim, 12 elevado a n mais n ao cubo, etc. Vai ser muito importante essa perspectiva, pensar como função. E eu acho que esse ponto 4 aqui é o seguinte, vou analisar em função do n, certo? A gente vai ter uma dificuldade para contabilizar isso, porque às vezes eu dou uma entrada de tamanho n, vamos pensar naquele problema lá, eu dou uma cadeia com tamanho 6, que é uma cadeia aceita, ela tem 3 zeros e 3 1 naquela ordemzinha, certo? Mas eu posso dar uma entrada de tamanho 6 que não é aceita. Ela é 0, 1, 0, 1, 0, 1, por exemplo. Então, são duas cadeias de mesmo tamanho n. O algoritmo vai executar um número diferente de passos. O que é que eu faço com isso? Se uma vez com tamanho 6 ele roda, vamos chutar aqui, 30 passos.
E outra vez ele roda 50 passos. Varia com N. Então, como é que a gente contabiliza? Tem duas maneiras. Eu posso tirar a média. É uma análise de caso médio. Você pega 30 mais 50, 80, divide por 2, 40, não é isso? Então, no caso médio, 40 seriam os passos. Ou posso fazer uma análise de pior caso. Entre 30 e 50, o pior caso é 50, então a gente diz 50. Então, a sua expressão aqui, que você usa no lado direito aqui, que representa uma função de n, né? Ela tem que ser uma contabilização, assim, do pior caso. A gente vai representar assim como função, ou meramente como uma expressão, que em essência é uma função que depende do n, e essa expressão tem que representar o pior caso. Na nossa disciplina, vou fazer só análise de pior caso. Às vezes também se faz análise de caso médio, porque pior caso é mais fácil de analisar, sabe? E é mais comum na prática. Então é isso, esses são os princípios. Então vamos dar uma definição aqui. É baseado na definição do livro, mas eu simplifiquei. O que a gente chama de tempo de execução ou complexidade de tempo de um algoritmo, tempo de execução ou a complexidade de tempo de um algoritmo, é o quê? É o número de passos que ele executa no pior caso, e é esse número de passos, assim, dado em função da entrada, de n, o tamanho da entrada. Aí a gente chama isso de tempo de execução ou complexidade de tempo de um algoritmo. O número de passos que ele executa no pior caso, representado como uma função do tamanho da entrada, certo? Uma função que recebe um número natural, que representa o tamanho da entrada, e retorna um número natural, que é a quantidade de passos ou instruções que ele executa. Vamos analisar esse algoritmo aqui, que a gente viu lá no começo? Eu quero dar uma complexidade de tempo, o tempo de execução de um algoritmo aqui. Que tem que ser uma função que depende do tamanho da entrada. Então vamos ver aqui quantos passos ele faz com uma entrada aceita. Eu já estou adiantando assim que a entrada aceita é o pior caso. Uma entrada de tamanho 6 que é aceita, ele faz mais passos do que uma entrada de tamanho 6 que é rejeitada. Eu tenho, assim, quase certeza disso, mas vamos trabalhar com a certeza, vamos assumir que esse é o pior caso. Então, quantos passos ele vai fazer aqui nessa etapa 1, vamos chamar assim? Passo, para mim, é cada movimentozinho que ele faz na fita, que possivelmente, cada transição da máquina de Turing, que ele anda para a direita, possivelmente escreve um símbolo. Então, vamos pensar quantos passos ele faz nessa etapa 1 do algoritmo. Quantos passos ele faz na etapa 2? Aí, atenção, a etapa 2 ele faz repetições. Eu tenho que contabilizar o somatório dessas repetições, quantos passos ele fez. Quantos passos ele faz na etapa 3? Certo? Essa etapa 1 é percorrer a fita aqui e voltar. Ele vai percorrer só o tamanho da entrada, certo? Então ele vai percorrer N. Só que ele volta. Lembre-se que sempre que eu falar percorrer, eu estou assumindo que isso significa ir e voltar. Então ele vai do começo até o fim e volta. Então ele percorre N para chegar até o fim e N de novo para voltar. No total, quantos passos? Vamos anotar aqui. Um total de 2N passos. Certo? 2N. Qualquer dúvida, perguntem. Agora vamos ver esse passo 2. Esse passo 2 são várias repetições. Essas repetições, ele vai percorrer e voltar. A gente tem que se fazer aqui duas perguntas. Uma, quantas repetições ele faz? Segunda pergunta, quantos passos ele faz a cada repetição? Ele vai fazer repetições enquanto tiver um 0 e um 1 na fita. Porque ele marca 2 por vez, né? Tem que ser um 0 e um 1. Então, se ele marca 2 por vez, ele vai, numa entrada de tamanho N,
e marca 2 por vez, ele só vai precisar fazer n sobre 2 repetições. N sobre 2. Por quê? Porque para cada zero ele marca um 1. Quando ele chega aqui no total de zeros, ele está na metade da fita. Então, para cada zero, ele fez uma repetição de percorrer. Para cada outro zero, fez outra repetição. Outro zero fez outra repetição. Quantos zeros tem numa entrada de tamanho n? De uma cadeia aceita? A quantidade de zeros é o tamanho n sobre 2. Então, grosseiramente, a quantidade de passos... Opa, mouse errado. Vai ser n sobre 2. A quantidade de repetições, me desculpe. A quantidade de repetições, n sobre 2. E a cada repetição ele percorre a fita, marca um 0, marca um 1. E eu estou assumindo, essa suposição é perfeitamente válida, porque lembra que eu quero o pior caso. No pior caso, na pior implementação desse algoritmo, quando você for criar uma máquina de Turing com estados e tudo, você pode voltar para o começo da fita toda vez, e o percorrer vai ser ir até o fim e voltar. Então, a cada uma das repetições, esse percorrer é vai e volta. Então, esse percorrer vai executar 2n passos. Entenda isso aqui como vezes. Então, o total de passos é isso aqui. A gente consegue simplificar essa expressão. N sobre 2 vezes 2n. Eu corto 2 com 2, né? Depois multiplicando e dividindo aqui. Fica n ao quadrado. N ao quadrado. Certo? Se quiserem, eu deixo das duas formas. N sobre 2 vezes o 2n. Porque são n sobre 2 repetições. E a cada repetição ele percorre a fita, que leva 2n. Vai até o fim e volta. Essa área todinha de entrada, o tamanho dela é n, certo? Então, n sobre 2 vezes 2n dá n ao quadrado. E, por fim, ele faz uma última varredura na fita. Ele percorre uma última vez para ver se está tudo marcado. Se tiver tudo marcado, ele aceita. Se não tiver, ele rejeita. Então, percorrer, lembre-se, eu estou assumindo que numa implementação meio ruim disso, numa máquina de Turing. Mas eu estou assumindo assim, que percorrer é ir e voltar, do começo da entrada até o fim e voltar. Então esse percorrer vai levar 2n passos também. Então a grande questão é como é que fica a complexidade de tempo deste algoritmo. Tem que somar 2n com n ao quadrado com 2n, que dá um de cada vez, gente, para não tumultuar. Muito bem, n ao quadrado mais 4n. A complexidade de tempo desse algoritmo aqui, uma análise de pior caso, inclusive, porque eu considerei as cadeias aceitas, que são o pior caso. Cadeia de tamanho n, que seja aceita, leva mais tempo do que uma cadeia de tamanho n, que é rejeitada. Ele vai fazer todas as verificações aqui. Uma cadeia rejeitada, ele pode rejeitar logo aqui no começo, ele pode interromper aqui antes do fim, e aí rejeita mais cedo também. Então, a complexidade de tempo aqui, a função que descreve o número de passos seria n ao quadrado mais 4n, no pior caso. Sei que vocês já estudaram isso, certo? Então, vocês já estão adiantando aí algumas conclusões. Perfeito, tranquilo. Mas como está na ementa, vou fazer um passo a passo. Se alguém não entendeu bem quando viu isso lá em algoritmos, eu acho, a gente nivela aqui. Ou aprofunda até o entendimento. Então, eu vou pegar essa complexidade de tempo, vou trabalhar com isso, certo? Para mim, o tempo de execução de um algoritmo é isso. É uma expressão assim, que depende do n. Portanto, isso pode ser visto como uma função de n. Só que eu vou querer analisar fazendo uma comparação que seja geral, que
que não seja muito limitada. Por exemplo, como é que eu comparo, como é que comparativamente se sai essa função comparada com, essa função comparada com essa? Dependendo de como eu analisar, eu digo assim, o algoritmo que tem essa complexidade aqui, ele é mais rápido do que esse. E dependendo de como eu analisar, eu posso tirar a conclusão contrária, que esse roda mais rápido do que esse. Certo? Então eu não posso fazer uma comparação que seja limitada. Se eu olhar de maneira limitada, eu vou achar esse mais rápido. Se eu olhar de maneira limitada, por outra perspectiva, eu vou achar esse mais rápido. Tenho que desconsiderar isso e fazer uma coisa que seja mais significativa. Aí eu vou olhar para entradas muito grandes. O que é que acontece nessa complexidade aqui e nessa, quando o N é muito grande? Comparo as duas quando o N é muito grande. Essa é a ideia, certo? Só para vocês entenderem por que esse e esse fica assim, um pode ser mais rápido do que o outro, dependendo da forma de analisar. Vamos fazer uma função aqui no Google. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Google faz gráficos. Se eu digitar aqui no Firefox, ele já vai buscar no Google. Quais são as funções? N sobre 2 mais 10 e 2N. N sobre 2 mais 10, eu consigo fazer funções com x, certo? Eu vou fazer x sobre 2 mais 10 e 2x. Eu coloco vírgula 2x e o Google desenha o gráfico para mim. Olha aí. E no nosso caso, o eixo negativo não interessa, só interessa o positivo. Então fica assim. Vou dar um zoom aqui para ver se... para garantir que vocês vejam. Então vejam essas duas funções, certo? O eixo x aqui corresponde ao nosso n, então é o tamanho da entrada, o tamanho da cadeia de entrada. Se for 4 aqui, é o tamanho da cadeia de entrada. E o gráfico vai me dar o que no eixo y? Vai me dar o tempo que leva executando. Então, essa função em vermelho, a função 2x, diz que uma entrada de tamanho 4 vai executar 8 passos. Aquele algoritmo que tem complexidade 2x, vamos chamar ele de algoritmo vermelho, já que está vermelho aí. Entrada de tamanho 4 leva 8 passos. E o outro algoritmo, o algoritmo azul, para uma entrada de tamanho 4, ele leva aqui 12 passos. Deu até redondo inteiro, né? 4 sobre 2 mais 10. Ele leva 12 passos. Aí qual é o melhor se eu analisar esses valorzinhos aqui? Melhor, mais rápido. Mais rápido é menor. É o algoritmo vermelho, que leva 8 passos. É melhor do que 12, né? Ele é mais rápido. Então, se eu analisar todos os tamanhos de entrada até esse ponto aqui, ó, entre o 6 e o 7, não sei bem se é exatamente sobre o 7, o algoritmo vermelho está mais baixo, ele é melhor. Mas se eu olhar daqui do 7 em diante, estou fazendo um zoom out, do 7 em diante é o algoritmo azul que é melhor, porque ele está mais abaixo. O algoritmo vermelho está muito alto, está executando muitos passos. Para uma entrada de tamanho 30, por exemplo, o azul está melhor, o vermelho não dá nem para ver, porque está lá muito alto. Certo? Então, se eu analisar daqui para trás entradas bem pequenas, o algoritmo vermelho é melhor, é mais rápido. Se eu analisar daqui em diante entradas muito grandes, o algoritmo azul é melhor, leva menos passos. Certo? Lembrando que o x é tamanho da entrada. Então, isso ilustra aquilo que eu falei. Diferenças muito pequenas, vamos desconsiderar. Vamos só considerar que os algoritmos são muito diferentes mesmo, assim. Só vamos considerar que eles são diferentes. O tempo de execução deles é diferente. Se for uma diferença muito significativa, que a gente pode observar no gráfico entre essas duas funções aqui, 3n e n ao cubo, que aqui eu posso representar como 3 vezes x, o elevado eu posso usar circunflexo. X ao cubo fica assim. Vamos ver como ficam essas funções. 3n, n ao cubo, perfeito. Olha só, vamos considerar a entrada grande, vamos considerar assim... entrada grande e vamos ver o que acontece com essas funções.
elas ficam absurdamente, assim, diferentes. O 3x cresce linearmente, né? Função linear, função do primeiro grau que vocês estudaram no ensino médio. Já o x ao cubo cresce de uma maneira, assim, muito acentuada. Ele cresce muito rápido, a gente diz. À medida que você aumenta aqui o n, no caso aqui aparece como x, né? Essa função vermelha aqui cresce de maneira muito acentuada, muito intensa. Se eu der zoom out aqui, não adianta, não consegue capturar assim a função para valores de x ou de n altos. Não consegue. Ela foi embora lá para cima, subiu muito rápido. Então essa diferença, se isso fosse tempo de execução de dois algoritmos, essa diferença é muito violenta, assim, muito intensa. Aí eu consigo dizer aqui com segurança que esse aqui, o x ao cubo, leva muito mais tempo, ele é pior. O 3x, para entrada grande, leva muito menos tempo, ele é melhor. A gente quer analisar, na comparação entre algoritmos, vai ser uma análise comparativa, eu quero analisar diferenças grandes assim, certo? Diferenças que sejam bem significativas para entradas grandes. Isso me garante uma maneira de comparar que é bem geral. Que não é assim, nesse caso é melhor, naquele é pior. Não. De maneira geral, entrada bem grande. Esses dois aqui. Esse é pior, leva mais tempo. E entre esses dois aqui, são a mesma coisa. Para entrada grande, dá na mesma, os dois. Certo? É uma análise assim que a gente vai fazer. E a gente vai usar uma ferramenta matemática muito interessante, que é a análise assintótica. Isso é dentro do tópico de análise de tempo de algoritmos. A gente precisa aprender ou relembrar a análise assintótica. Na perspectiva da análise assintótica, duas funções são iguais, são equivalentes. Poderia ter colocado o termo aqui. Equivalentes assintoticamente. Duas funções f e g, se elas forem meio assim, às vezes uma é maior, às vezes outra é maior, mas elas estão caminhando meio junto. Quando o x aqui, ou o n para a gente, aumenta, elas estão sempre aumentando meio perto uma da outra. Certo? Aí a gente diz que elas são equivalentes assintoticamente. São meio que iguais. Mas quando é que elas são diferentes? Quando à medida que o n cresce para o infinito, o input data, que é o tamanho da entrada, quando cresce quando o n tende ao infinito, essas funções se separam muito claramente e de maneira cada vez mais intensa, com uma distância aqui cada vez maior, com a proporção de uma em relação à outra cada vez maior. Aí, nesse caso, as funções são significativamente diferentes na análise assintótica. Aqui tem uma classe de funções que são bem distintas. Constante é aqui, bem embaixo. Log de n também é parecido, é bem perto de constante. Ele até coloca junto as duas. Agora, uma coisa que seja uma função, um f de n igual a n, seria assim. N vezes log de n já seria uma curva um pouquinho mais acentuada. N ao quadrado sobe acentuadamente. 2 elevado a n, que é exponencial, sobe assim muito violentamente. E n fatorial também, é um crescimento exponencial também. Até um parêntese aqui. A mídia falou muito de crescimento exponencial, né, da Covid, do número de casos e tudo. Ele só foi exponencial em períodos de tempo curtos, assim, no começo, ela se propaga muito rápido, mas daqui a pouco ela para de crescer exponencialmente. O número de casos de Covid, se você olhar o gráfico, ele deixa de ser exponencial. Porque exponencial é um negócio tão absurdo que, assim, sei lá, em 3 meses, eu acho que o mundo inteiro já estaria contaminado. Mas em algum momento ele para de crescer, por quê? Porque uma pessoa contaminada não vai ter a quem passar, ele já tá arrodeado de pessoas contaminadas também. Aí cai o fator exponencial dele, assim.
Exponencial mesmo é uma coisa assim, ó, violenta, para cima, ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Então, princípios da análise assintótica, também coloquei aqui numeradozinho. É um tipo de análise comparativa entre duas funções. Não analisa só o tempo de execução de um algoritmo isoladamente, não. Ele analisa comparando com o outro. Essa comparação é para ver quão rápido elas crescem quando a entrada cresce também tendendo ao infinito. Quando a entrada cresce tendendo ao infinito, como é que fica a proporção entre essas duas complexidades, que representam os tempos de dois algoritmos? Como é que cresce as duas? Ou então o tempo de um algoritmo e um outro tempo de referência, sabe? Que a gente vai ver como é que a gente chega nele. Então a gente vai considerar a proporção, se proporcionalmente uma sobre a outra ele cresce. A ideia de proporção é assim, no começo uma função sobre a outra pode ser que uma seja 20% maior. Quando tende a infinito, isso vira 50% maior, vira uma coisa infinita também, uma proporção infinita entre as duas. Mas se a proporção entre as duas, quando n, aqui onde tem x, entenda n. Certo? Eu peguei do Wikipedia, então estava com x lá. Se a proporção entre duas funções, quando n tende a infinito, for 1, quer dizer que elas estão crescendo meio juntas. Elas não estão se separando. Uma está crescendo e a outra não está crescendo significativamente em relação à outra, não. Estão crescendo parecido, de maneira parecida. Dois valores, um dividido pelo outro, dá 1 quando eles são iguais, né? Então, essas funções, elas crescem iguais, digamos assim. Elas ficam com valor igual quando n tende a infinito. Elas ficam tão iguais que a proporção aqui vai dar 1. Eu não vou trabalhar com cálculo, com limite, não. Se vocês aprenderem cálculo, né, eu não vou me aprofundar. É só para entender que é uma análise comparativa entre duas funções. Tipo, uma dá o tempo de execução do algoritmo, a outra pode ser uma função de referência. E se as duas, quando n tende ao infinito, forem meio iguais, essa proporção dá 1, essa divisão dá 1. Aí a gente diz que elas são equivalentes, assintoticamente equivalentes. O f, que é o tempo do algoritmo, e o g, que pode ser uma função de referência. Certo? Aí a gente tem uma notação para representar a ideia de que duas funções são tipo iguais, equivalentes, assintoticamente equivalentes. Em algoritmos é usada essa notação aqui, que f é igual a θ de g. Isso não é uma igualdade. O uso de igualdade aqui é considerado meio um abuso de notação, porque não é igualdade. É um tipo de relação entre f e g. Tem outras notações também para representar isso, eu vi no Wikipedia hoje. Mas na computação é generalizado, se usa isso. Mas a ideia é que f e g são equivalentes assintoticamente. Isso aqui é uma letra grega θ, certo? F e G são equivalentes. Se eu colocar F igual a θg, isso é a mesma coisa que colocar G igual a θf, tá? Porque é tipo uma igualdade, quer dizer que elas são equivalentes assintoticamente. Tem essa outra notação muito usada em algoritmos. Como a gente trabalha com pior caso, eu posso analisar um algoritmo que tem um tempo de execução f usando isso. G seria uma função de referência para analisar aquele algoritmo. Aí eu digo que f é big O, em inglês. Ozão, O grande, né? F é O grande de G. A ideia disso, informalmente, é como se fosse F é menor ou igual que G. O G talvez cresça maior que o F, ou talvez cresça igual. Para análise de pior caso, é suficiente usar essa notação aqui. Precisa analisar quando é que elas são equivalentes, mesmo não. Pode ser assim, só um Ozão, um O grande de G. Isso dá a ideia de menor ou igual. Se eu disser que um algoritmo é Ozão de n ao quadrado, quer dizer que no pior caso ele não supera o crescimento do n ao quadrado. Aí basta usar o Ozão. Tem essa notação também que significa maior ou igual. É mais raro de usar. Nessa disciplina não vamos usar. Vamos ficar com essa notação aqui. E analisa quando é que uma função é menor ou igual a outra. Pode ser igual.
Então, não vai ser bem uma análise de equivalência assintótica, não, mas vai ser uma análise de menor ou igual, do ponto de vista assintótico. Então, todas essas aqui, ó, cada uma que cresce menos é menor ou igual que a outra. É big O. E qualquer função que seja Ozão de n cresce parecido com isso. Ou inferior. Qualquer função que seja Ozão de n log de n cresce parecido com isso, ou inferior. Da maneira como ele representou aqui, eu não gostei dele colocar o Ozão. Ele deveria colocar só a função n fatorial, 2 elevado a n, e tirar o Ozão. Sabe? Para ser sincero, seria mais correto. Cada um aqui, ela é big O em relação ao outro. Deixa eu fazer uma análise de um algoritmo mesmo, para não ficar muito matemático. Mas a gente vai querer analisar comparativamente, e nessa comparação a gente pode usar simplificações, sabe? A gente vai adotar simplificações que permitem que o tempo de execução de um algoritmo, digamos que esse seja o tempo de execução de um algoritmo, 5n ao quadrado mais 5n mais 10. No pior caso, eu posso simplificar isso e colocar isso simplesmente como sendo 5n ao quadrado. Onde tiver uma soma, onde a expressão principal, se ela for formada por soma de parcelas, de termos, a gente pode desconsiderar os que são de menor crescimento naquela análise assintótica. Comparando 5n com 5n ao quadrado, 5n ao quadrado cresce muito mais rápido. Pensa no gráfico, certo? Então, corta o 5n daqui, comparando 5n ao quadrado com 10, 5n ao quadrado cresce muito mais rápido. Então, corta o 10 daqui e fica só 5n ao quadrado mesmo. Certo? Isso é uma função só, mas se eu olhar separadamente, como 3 partes, como se fossem 3 funções, deixa só a que cresce mais, descarta as outras. Aqui, 2 elevado a n, cresce absurdamente rápido. Aí tem 30 vezes n elevado a 23. Poxa, esse termo também cresce muito rápido. Mas, comparado a esse, é menor. Exponencial é assim, é imbatível, comparado com qualquer polinômio. Então, corta esse, fica só o 2 elevado a n. É o termo de maior crescimento. Onde está cinza aqui seria o tempo de execução de um algoritmo, a complexidade de tempo dele. E aqui seria a simplificação que eu posso adotar com essa regrinha. Certo? Se esse for o tempo de execução de outro algoritmo, posso simplificar e trabalhar assim. Tem outra simplificação. Se tiver multiplicação assim, naquele primeiro caso, onde tinha isso, eu simplifiquei para isso. Eu posso desconsiderar fator constante. Então, tira o fator multiplicador 5, aí fica n ao quadrado só. Então, veja só, um algoritmo que o tempo dele, assim, mais... que expressa diretamente o número de passos que ele executa. Se for esse aqui, eu posso simplificar para isso e posso simplificar para isso. Aí essa aqui já está bem simples, o mais simples que dá para deixar. De maneira que eu posso dizer que o algoritmo que roda com esse tempo, ele é Ozão de n ao quadrado. Nesse caso, ele é equivalente mesmo, ele é θ de n ao quadrado. Mas o importante é que eu simplifiquei. E o tempo de um algoritmo agora eu descrevo com uma outra função de referência, que nesse caso é o n ao quadrado. Então a gente vai fazer isso para deixar a função mais simples possível, certo? Considera fatores constantes. Aí o algoritmo que roda nesse tempo, a gente compara usando essa funçãozinha aqui. Ela é a função de referência para esse algoritmo que roda nesse tempo. Vamos voltar a esse exemplo. Lembra que a gente analisou isso aqui? Essa parte aí não precisa. Mas como foi que ficou a complexidade de tempo? N ao quadrado mais 4n, foi isso? Na verdade, esse terceiro passo ele poderia só ir uma vez sem voltar, ficaria n ao quadrado mais 3n. Mas sabe uma coisa? Não importa. Se a gente adotar aquelas simplificações, eu tenho dois termos aqui. Eu tenho n ao quadrado e tenho 3n. Qual é o de maior crescimento?
olhando separadamente cada um deles como funções. Se quiser, a gente desenha aqui. X ao quadrado seria uma função. Outra função seria a função 3 vezes o x, ou 4 vezes o x, né? Eu fiz análise de duas maneiras. Como é que fica? X ao quadrado e 3 vezes x. Vamos olhar só o lado positivo do x aqui, que seria o nosso n. Olha só, a função em azul é o x ao quadrado. Ela cresce muito mais rápido, se separa infinitamente do 3x. Então fica só a que cresce mais rápido, certo? Se tem n ao quadrado e se tem 3n, deixa só o n ao quadrado. Então a complexidade de tempo é n ao quadrado. Numa análise assintótica, aí eu coloco esse Ozão. Nesse caso, poderia colocar o θ também, mas vamos deixar sempre Ozão. Dá a ideia de que é menor ou igual. Então, esse algoritmo roda num tempo que é n ao quadrado mais 3n, no pior caso. Mas vamos analisar assintoticamente. A complexidade de tempo desse algoritmo é Ozão de n ao quadrado. Fica mais simples de escrever assim. E é assim que a gente vai trabalhar. Complexidade de tempo desse algoritmo, eu não quero n ao quadrado mais 3n vezes x sobre log de 10, não. Simplifica daquele jeito que eu ensinei e me dá a função de referência mais simples. Ele é n ao quadrado. Pronto, agora sim. Eu tenho uma boa ideia de quão lento ele é. Um algoritmo quadrático é lento, mas dá para executar entradas bem grandes num computador, dá para colocar para um computador rodar entradas bem grandes. Se fosse 2 elevado a n, seria muito problemático rodar num computador real mesmo. Mesmo que seja um processador top aí. Mas n ao quadrado, ok, dá para rodar muito bem. Então é assim que vamos analisar algoritmos, certo? Você pode, para um mesmo problema, veja isso, para representar a mesma linguagem, você pode propor diferentes algoritmos. Mesmo que eu fixe o modelo é máquina de Turing. Eu propus aqui uma máquina de Turing, propus, inclusive, que esse percorrer vai do começo até o fim. Mas você pode melhorar essa ideia e fazer uma máquina de Turing que faz menos passos. Ao invés de n ao quadrado mais 4n, ela faça um número menor aí. Mas talvez sua máquina de Turing faça assim, n ao quadrado sobre 2. Se você propuser uma máquina de Turing melhorada em relação a essa, para esse mesmo problema, né, de testar se a cadeia dessa linguagem, que roda n ao quadrado sobre 2, a complexidade é n ao quadrado, então não foi muito melhor que a minha, não. Mas alguém pode, talvez, propor um algoritmo de máquina de Turing que roda em tempo 5n mais 10. 5n mais 10, simplificando, dá um algoritmo de complexidade n. Aí ele melhorou mesmo, para valer. É um algoritmo de outro nível. Melhor que o meu, assim, claramente. Então é isso. Para o mesmo problema, podem ser propostos diferentes algoritmos. Um pode ser mais lento, outro pode ser mais rápido. Então, como é que eu faço para analisar o problema? Se ele pode ter diferentes soluções, umas lentas e outras rápidas. Aí eu vou deixar para falar na próxima aula. Porque eu vou querer falar de problemas que são difíceis. Não tem algoritmo rápido para ele. E problemas que são fáceis. Tem algoritmo rápido para ele. Certo? Mas aí eu vou deixar para a próxima aula. E tem os problemas que estão numa coluna assim do meio. É difícil de dizer, na verdade, ainda não se sabe. Tudo isso, se der tempo, eu falo na próxima aula.